Todo homem tem um dia em que percebe que ninguém vai salvá-lo, que respeito não é pedido, não é mendigado e não é comprado. É construído, tijolo por tijolo, hábito por hábito. E quando você aprende isso, tudo muda. Hoje eu vou te mostrar os 5 hábitos estoicos que transformam você em um ímã de respeito. Antes de continuar, comente a palavra respeito. Você já reparou que existem homens que não precisam se justificar? Eles não levantam a voz, não ficam explicando demais, não imploram atenção. Mesmo assim, são percebidos, são ouvidos e são tratados de forma diferente. Isso não acontece por acaso. A verdade é que boa parte dos homens passa a vida inteira tentando ser respeitada da maneira errada, falando demais, reagindo demais, tentando convencer demais. Esse é o erro mais comum do homem moderno. Ele acredita que respeito é algo externo, algo que vem das pessoas, quando na verdade começa sempre dentro dele. O desespero em querer ser validado é justamente o que tira sua força. E quanto mais ele tenta provar, menos alguém acredita. O caminho estoico é o oposto disso. É silencioso, interno, firme. Os antigos filósofos entendiam que o mundo nunca vai respeitar um homem que não se respeita primeiro. E respeito próprio não é discurso, é hábito, é rotina, é repetição, é identidade formada a partir de decisões diárias que ninguém vê. Por isso, antes de entrarmos nos 10 tópicos, eu quero que você entenda uma coisa essencial. Você não se torna um ímã de respeito quando tenta parecer forte. Você se torna um ímã de respeito quando realmente é forte, mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a base de toda masculinidade sólida. Um dos erros mais perigosos é acreditar que respeito vem de explosões emocionais. Quantas vezes você viu um homem perder a cabeça no trânsito, no trabalho, em uma discussão, achando que assim está afirmando sua força? Ele pensa que está se impondo, mas está apenas mostrando que não controla nem a si mesmo. Um homem que perde a cabeça facilmente se torna previsível, e um homem previsível nunca é respeitado. A solução estoica para isso é brutalmente simples. Controlar primeiro o que você sente para depois decidir o que faz. Não reagir no calor do momento. Não dar ao mundo o poder de apertar seus botões. Pense em um exemplo comum. Uma provocação no trabalho. A maioria dos homens responde tentando ganhar a discussão, provar que está certo, defender seu ego. O estoico não. Ele analisa, ele respira, ele escolhe a ação com base no impacto e não na emoção. Quem você acha que impressiona mais? Quem explode ou quem mantém a compostura? Todos nós sabemos a resposta. Respeito nasce da postura e não do barulho. Outra armadilha que destrói o respeito de um homem é a contradição entre o que ele fala e o que ele faz. Ele diz que quer mudar de vida, mas não cumpre suas rotinas. Diz que vai começar a treinar, mas adia. Diz que vai economizar, mas gasta no impulso. Diz que vai se afastar de pessoas tóxicas, mas continua respondendo mensagens que só drenam sua energia. Cada vez que você rompe uma promessa que faz para si mesmo, você envia um sinal silencioso ao seu cérebro. Eu não confio em mim. E um homem que não confia em si transmite insegurança para o mundo inteiro. A solução estoica é assumir o compromisso de cumprir o que você fala, começando pelas menores coisas, até que sua palavra se torne tão sólida que você não precise mais de explicações. Esse é o ponto central desta introdução. Respeito não é algo que você exige, é algo que você se torna. E ao longo das próximas partes, você vai perceber que o estoicismo não é teoria, é prática. Não são frases bonitas para postar em rede social, mas hábitos concretos que elevam a sua força interior a um nível onde não importa quem está na sua frente, você mantém o mesmo eixo. Esse tipo de homem é raro, e por ser raro, é respeitado. Antes de seguirmos, reflita sobre isso. Em qual área da sua vida você está pedindo respeito quando deveria estar construindo respeito?
Pode ser na sua relação, no trabalho, nos seus amigos ou até dentro da sua família. A pergunta é: você está agindo como alguém que merece respeito? Ou está apenas desejando que os outros tratem você de uma forma que você ainda não se tratou? Agora que você entendeu a base, vamos entrar no primeiro grande hábito estoico. Há um tipo de força que não precisa ser anunciada, ela é percebida. E o primeiro hábito estoico que transforma um homem em um ímã de respeito é a presença absoluta. Não estou falando de estar fisicamente em um lugar, mas de estar inteiro, consciente, atento, firme. A maioria dos homens vive distraída, perdida no próprio turbilhão mental. Estão sempre em dois lugares ao mesmo tempo, fisicamente aqui, mentalmente longe. E isso cria uma fraqueza silenciosa que os outros percebem, mesmo que ninguém diga nada. Um homem sem presença parece inseguro, ansioso, desconectado de si mesmo. Ele fala, mas não transmite. Ele olha, mas não enxerga. Ele reage, mas não age com clareza. Esse é o erro que destrói sua imagem sem que ele note. Pense em uma situação simples, uma conversa importante no trabalho. A maior parte dos homens, enquanto ouve, já está preparando a resposta, imaginando cenários, criando diálogos internos. O estoico não. Ele escuta, ele permite que cada palavra seja processada antes de agir. Isso pode parecer pequeno, mas muda completamente a forma como as pessoas o enxergam. A presença absoluta transmite algo raro: controle. E controle é uma das línguas universais do respeito. Você já esteve diante de alguém que parecia inabalável? Alguém que falava pausadamente, olhava nos seus olhos e não demonstrava pressa? Esse tipo de postura cria impacto imediato, porque mostra que a mente da pessoa está alinhada com o momento presente. O erro oposto é comum no homem moderno: viver reagindo mecanicamente. Ele é provocado e responde sem pensar. Ele é questionado e se justifica rapidamente. Ele é interrompido e perde a linha de raciocínio. Tudo isso passa uma mensagem clara: sua mente é facilmente invadida. E quando sua mente é invadida por qualquer estímulo externo, você automaticamente perde o respeito de quem observa. A solução estoica é aprender a ancorar sua atenção, treinar a mente para não ser arrastada. Isso começa com pequenas práticas diárias. Quando alguém fala, você escuta de verdade. Quando você fala, você escolhe cada palavra. Quando sente vontade de reagir impulsivamente, você se dá 3 segundos para respirar e observar. Isso parece simples, mas cria um poder gigantesco. Imagine outra cena: um conflito em casa ou no relacionamento. O homem sem presença fica nervoso, tenta resolver rápido, fala alto, quer encerrar o problema antes mesmo de entendê-lo. O homem presente é diferente. Ele observa o clima, escuta, não se apressa, não sobe o tom. Isso quebra qualquer tensão. Porque presença é uma forma de liderança emocional. Pessoas respeitam quem mantém o eixo quando tudo ao redor tenta tirá-lo do centro. E mesmo que ninguém verbalize isso, todos sentem. É quase instintivo. Um homem que domina a própria presença, domina também a energia ao redor. Outro ponto importante é que presença absoluta não significa frieza ou indiferença. Não é sobre esconder emoções, mas sobre perceber emoções antes que elas assumam o controle. É diferente. O estoico sente, mas não é escravizado por aquilo que sente. Quando um homem fala com presença, sua voz não treme. Quando caminha, seus passos têm intenção. Quando observa, sua expressão transmite foco. E isso tudo não é teatral, é treinado. Pequenos exercícios, como manter o olhar firme ao conversar, controlar a respiração em situações tensas, ajustar sua postura para não transmitir agitação, tudo isso molda a sua aura.
Pessoas respeitam homens que parecem donos do próprio corpo e da própria mente. Para fixar esse hábito, você pode praticar algo muito simples no seu dia a dia. Escolha momentos do cotidiano para estar 100% ali. Pode ser ao lavar a louça, ao tomar banho, ao caminhar na rua, ao conversar com alguém. Toda vez que sua mente fugir, traga ela de volta. Não com força, mas com intenção. Esse treino constrói presença, e presença constrói respeito. Aos poucos, você se torna aquele tipo de homem que não precisa levantar a voz nem se explicar demais. Sua presença fala por você. Agora que você entendeu a base da presença absoluta, vamos avançar para outro hábito que poucos percebem, mas que molda silenciosamente a imagem de um homem: a disciplina invisível. A maior parte dos homens quer ser respeitada pelo que faz em público, mas os estoicos sabiam de algo muito mais poderoso. O que você faz quando ninguém está olhando define o tipo de homem que você se torna. Esse é o segundo hábito, a disciplina diária invisível. Ela não aparece em fotos, não rende elogios, não gera aplausos, mas constrói uma força interna tão profunda que, com o tempo, transborda para o mundo exterior. O erro mais comum é acreditar que disciplina é sobre grandes gestos. Treinar horas por dia, acordar às 5 da manhã, mudar tudo de uma vez. Só que a disciplina que constrói respeito é silenciosa, constante e quase imperceptível. O homem indisciplinado vive em ciclos, empolga-se por uma semana, falha na outra. Faz promessas grandiosas, mas não sustenta. Sobe a montanha com euforia e desce destruído porque não consegue manter o ritmo. Esse padrão destrói credibilidade. Ninguém respeita alguém que não consegue cumprir o mínimo consigo mesmo. E o mais grave, ele passa a mensagem para sua própria mente de que não é confiável. A solução estoica é mudar o foco do tamanho da disciplina para a constância da disciplina. Não importa se é pouco, importa se é todos os dias. Pense em algo simples: arrumar a própria cama. Não porque é bonito, mas porque diz ao seu cérebro que você começou o dia vencendo. Ou fazer 10 minutos de leitura diária. Não importa o assunto, importa o hábito. Ou treinar mesmo com preguiça. Não para ficar forte aos olhos dos outros, mas para provar a si mesmo que você mantém a sua palavra. Homens que constroem respeito começam vencendo batalhas silenciosas, controlar a gula quando ninguém vê, evitar brigas inúteis, manter a palavra que fez para si mesmo. É nessa hora, quando a disciplina é invisível, que ela realmente molda o caráter. Considere um exemplo de vida real. O homem que vive dizendo que vai mudar, mas nunca muda. Promete treinar, mas dorme até tarde. Promete economizar, mas gasta no impulso. Promete se afastar de pessoas tóxicas, mas continua caindo nos mesmos ciclos. Ele acredita que é o ambiente que o sabota, mas na verdade é a falta de disciplina invisível. Aquela que não depende de motivação, apenas de decisão. Agora, compare com o homem que faz o básico todos os dias. Ele não espera energia, não espera disposição, não espera que alguém o motive. Ele apenas cumpre. Ele se torna previsível para si mesmo e previsibilidade interna cria respeito externo. Outro ponto-chave: disciplina invisível gera autoridade silenciosa. Quando as pessoas percebem que você é consistente, elas passam a confiar em você, mesmo sem você pedir. A confiança nasce do padrão, não da promessa, e poucos homens conseguem manter um padrão. Em um mundo de impulsividade, o disciplinado se torna raridade, e tudo que é raro é respeitado. Um homem que lê todos os dias pensa diferente. Um homem que treina todos os dias se comporta diferente. Um homem que controla suas finanças todos os dias tem postura diferente. A disciplina muda a mente, e a mente muda a energia que você transmite para o mundo. Outro erro comum é acreditar que disciplina gera sofrimento. Na verdade, indisciplina gera sofrimento.
Quando você é indisciplinado, vive apagando incêndios, problemas financeiros, problemas emocionais, falta de produtividade, descontrole alimentar. A vida vira caos. Quando você é disciplinado, evita a maioria desses problemas antes que eles comecem. A disciplina é a proteção do homem. É o escudo que guarda seus objetivos, sua energia e sua sanidade. E quando os outros percebem que você vive blindado pelo seu próprio autocontrole, o respeito surge naturalmente. Para fortalecer esse hábito, comece pequeno e aumente aos poucos. Não queira mudar 10 coisas de uma vez. Escolha uma única rotina e execute por 30 dias. Depois, adicione outra. É assim que se constrói um homem sólido, camada por camada. Quando você perceber, sua identidade terá mudado completamente e sua disciplina será tão natural quanto respirar. Tendo construído uma base de presença absoluta e disciplina invisível, avançamos agora para um hábito ainda mais poderoso: aprender a usar as palavras com precisão estoica. Existe uma força que poucos homens dominam, mas que transforma completamente a forma como o mundo os enxerga: o poder de falar menos e dizer mais. Este é o terceiro hábito estoico, a palavra rara e poderosa. No mundo atual, onde todo mundo quer opinar, justificar, explicar e se defender, o homem que domina o silêncio se destaca imediatamente. Isso acontece porque, quando você fala demais, você entrega demais. Entrega suas emoções, seus medos, suas inseguranças. O erro comum é acreditar que respeito nasce da quantidade de palavras, quando, na verdade, nasce da qualidade delas. O homem que fala sem pensar destrói sua própria imagem sem perceber. Observe como a maioria dos homens reage. São interrompidos e começam a se atropelar para serem ouvidos. Discordam de algo e já levantam a voz. Se sentem criticados e partem para justificativas longas, tentando parecer certos. Esse comportamento transmite ansiedade, e a ansiedade transmite fraqueza. O estoico faz o oposto. Ele escuta, processa e só então decide o que vale a pena ser dito. E se não vale, ele simplesmente mantém o silêncio. O silêncio estratégico não é fuga, é domínio. Ele comunica que você não precisa provar nada. Imagine uma reunião de trabalho. Enquanto alguns estão disputando espaço na conversa, tentando parecer mais inteligentes, mais competentes, mais brilhantes, existe aquele homem que fala pouco, mas quando fala, muda a direção da sala. Ele não compete por atenção. Ele conquista a atenção. Ele não força a presença. Ele cria presença. Isso acontece porque suas palavras carregam intenção. Pessoas respeitam quem não desperdiça energia com o que não importa. Palavras raras têm mais peso. Um dos piores erros que um homem comete é tentar explicar demais. Quando você tenta convencer alguém a todo custo, você entrega que não está seguro do que diz. Homens inseguros compensam com excesso de fala. Homens fortes compensam com precisão. A solução estoica é simples e profunda. Fale apenas quando sua fala mudar algo. Caso contrário, mantenha o silêncio. Isso não só poupa energia, como protege sua imagem. A maioria das brigas inúteis, mal-entendidos e falhas de respeito nasce de palavras ditas impulsivamente. A palavra não dita é mais poderosa do que a palavra maldita. Considere um exemplo emocional: conflitos em um relacionamento. Muitos homens, ao se sentirem pressionados, começam a despejar palavras, justificativas, promessas vazias, exageros emocionais. Eles tentam resolver tudo no desespero da fala. Enquanto isso, o homem estoico mantém firmeza. Ele fala com clareza, sem elevar o tom, sem se perder, sem se atropelar. Ele entende que a energia da conversa importa tanto quanto o conteúdo dela. E quando a energia é firme e serena, o respeito cresce, mesmo que a outra pessoa discorde.
Falar pouco não significa ser frio, significa ser consciente. Outro ponto, o silêncio cria mistério. Mistério cria presença. E presença cria respeito. Não é sobre ser arrogante ou inacessível, mas sobre não entregar sua mente de bandeja para qualquer pessoa. Quando você fala menos, as pessoas passam a observar mais suas ações. E suas ações, quando alinhadas com seus princípios, fazem por você o que 1000 palavras não fariam. A palavra só tem poder quando nasce de uma mente disciplinada. Falar sem consciência é desperdiçar sua força. Uma prática simples para desenvolver esse hábito é fazer pausas antes de responder. Não importa a situação, conversa casual, discussão, reunião, debate. Pausa. Essa pausa comunica autocontrole, comunica maturidade. Comunica que você não reage, você escolhe. Outra prática poderosa é treinar respostas curtas e objetivas. Quanto menos você diz, mais você entrega a mensagem de que está no controle. E esse controle é exatamente o que gera respeito. Agora que você entendeu o poder de usar suas palavras como uma ferramenta e não como um vazamento emocional, seguimos para um hábito ainda mais transformador: o domínio absoluto das próprias emoções, a base invisível de todo homem sólido. O quarto hábito estoico que transforma um homem em um ímã de respeito é o autocontrole emocional. Não existe força verdadeira em quem explode por qualquer coisa. A sociedade aprendeu a confundir intensidade com poder, mas um homem intenso sem controle é apenas um homem vulnerável. Qualquer pessoa pode manipulá-lo. Qualquer provocação o tira do eixo. Qualquer crítica o desestabiliza. Esse é o erro mais destrutivo. Acreditar que reagir forte significa ser forte. A verdade é o oposto. Quem domina suas emoções domina a si mesmo. Quem domina a si mesmo domina a situação. Imagine o típico homem que se irrita por qualquer detalhe. Trânsito, fila, mensagem visualizada e não respondida. Uma opinião contrária, uma brincadeira mal interpretada. Ele vive como se o mundo estivesse constantemente o atacando. E por viver assim, responde com impulsos, fala sem pensar, age sem avaliar, toma decisões que depois se arrepende. Pessoas assim passam uma mensagem clara. São frágeis. São conduzidas por aquilo que sentem, em vez de conduzirem aquilo que sentem. E ninguém respeita um homem que vive sendo arrastado pelas próprias emoções. A solução estoica começa por uma simples consciência. Emoção não é ordem, é informação. Ela te sinaliza que algo está acontecendo dentro de você, mas não decide por você. O homem que se torna respeitado entende que a emoção pode surgir, mas a ação final deve nascer da razão. Isso exige treino, e esse treino é diário. Respirar antes de responder, pausar antes de confrontar, questionar antes de reagir. Não é fraqueza, é força elevada a um nível que poucos alcançam. Só que essa força é silenciosa, discreta e profunda. Considere uma situação comum, uma discussão no relacionamento. Muitos homens, ao sentirem que estão sendo confrontados, inflamam a voz, endurecem o olhar, elevam o clima. Eles acham que estão impondo respeito, mas estão apenas perdendo o controle. Agora, observe o homem que mantém o tom firme, fala pausadamente. Escolhe bem as palavras, não ataca, não acusa, não devolve na mesma intensidade. Ele não está fugindo, ele está no comando. E quando alguém percebe que você não é facilmente provocado, a dinâmica muda. As pessoas passam a pensar 2 vezes antes de tentar manipular sua emoção. Outro erro que destrói o respeito é agir movido por inseguranças internas. O homem inseguro interpreta tudo como ameaça. Se alguém discorda dele, ele se sente diminuído. Se alguém o critica, ele se sente agredido. Se alguém não corresponde às suas expectativas, ele se sente rejeitado.
Isso cria um padrão emocional instável que afasta respeito. O estoico, por outro lado, entende que muito do que o atinge não é pessoal. Ele analisa o contexto, observa o comportamento do outro, filtra o que realmente importa e solta o que não vale energia. Ele não desperdiça sua paz para provar nada. Existe um exemplo clássico: críticas no ambiente de trabalho. A maioria dos homens reage defensivamente, justificando, explicando, argumentando demais. O homem que domina suas emoções recebe a crítica sem se desmontar. Observa, processa, responde com objetividade. Ele não deixa que sua identidade seja ameaçada por uma opinião externa, porque sua identidade está em seu eixo interno e não no que o mundo pensa. Esse tipo de postura impressiona. Cria respeito imediato. Mostra maturidade, força e confiança. Uma prática simples para desenvolver esse hábito é reconhecer o primeiro impulso e substituí-lo pela primeira escolha. O primeiro impulso é emocional. A primeira escolha é racional. Se você sentir raiva, perceba. Se sentir desconforto, perceba. Se sentir ciúmes, perceba. Não lute contra a emoção, apenas observe-a. Quando você observa sem agir, ela perde poder sobre você. E quando a emoção perde poder, quem assume o comando é você. E é exatamente esse comando que faz as pessoas olharem para você de outra forma. Com o autocontrole emocional fortalecido, o próximo hábito estoico se torna ainda mais poderoso: assumir responsabilidade total pela própria vida e abandonar para sempre o papel de vítima. O quinto hábito estoico que transforma um homem em um ímã de respeito é assumir responsabilidade total pela própria vida. Não existe nada mais poderoso, mais masculino e mais raro do que um homem que não culpa, não foge, não terceiriza. A maioria das pessoas vive apontando o dedo. A crise, o chefe, a ex, a família, a infância, o governo, o momento ruim, o azar. Esse é o erro que destrói a força interior de um homem. Cada vez que você culpa algo externo, você entrega seu poder. Você diz ao mundo que não controla a própria vida. E ninguém respeita quem não controla a si mesmo. O estoico entende exatamente o contrário. Tudo o que acontece se divide em duas categorias: aquilo que você controla e aquilo que você não controla. E só existe um caminho inteligente: agir sobre o que pode ser mudado e aceitar o que não pode. Quando um homem para de lutar contra o inevitável e começa a agir sobre o possível, sua vida inteira muda. Ele sai do papel de vítima e entra no papel de protagonista. Isso muda a postura, muda o tom de voz, muda o olhar, muda a forma como ele caminha. Essa mudança interna é percebida imediatamente pelos outros, mesmo que ninguém fale sobre isso. Imagine o homem que vive reclamando do trabalho, mas nunca busca melhorar suas habilidades. Ou aquele que reclama da saúde, mas não muda a alimentação. Ou o que reclama do relacionamento, mas nunca olha para os próprios erros. Ele sempre tem alguém para culpar, e quanto mais culpa, mais fraco se torna. Agora compare com o homem que, diante do mesmo problema, olha diretamente para os fatos e pergunta: o que depende de mim? Essa simples pergunta abre portas que a maioria nunca vê, porque a maioria prefere desculpas. O estoico prefere ação. Outro exemplo claro: finanças. O homem que vive gastando mais do que ganha culpa o mês difícil, culpa o imprevisto, culpa alguém da família. Ele não percebe que, enquanto culpar, nunca terá controle. Já o homem que assume responsabilidade total olha para a própria postura financeira com frieza. Ele identifica excessos, cria estratégia, ajusta hábitos. Não importa onde ele começa. O que importa é que, ao assumir responsabilidade, ele se torna confiável. E confiança gera respeito. Assumir responsabilidade total não significa carregar o peso do mundo, mas carregar o peso da própria vida. É parar de esperar que alguém venha resolver,
que alguém venha pedir desculpas, que alguém venha reconhecer. É simplesmente agir. Quando algo dá errado, o homem estoico pergunta: o que eu poderia ter feito melhor? Essa pergunta muda tudo. Ela transforma falhas em aprendizado e problemas em oportunidade. A maioria foge dessa pergunta porque ela exige coragem. E coragem é outro ingrediente essencial do respeito. Existe também um ponto invisível, mas extremamente poderoso. Quando você assume responsabilidade pelas próprias escolhas, você se diferencia imediatamente da maioria. A maioria vive dormindo, repetindo padrões, reagindo a estímulos internos, culpando tudo e todos. O homem responsável vive acordado. É ele quem define a rota. E essa postura cria uma energia que as pessoas sentem à distância. É a energia de alguém que não precisa de desculpas. É a energia de alguém que sabe exatamente onde está e para onde está indo. Uma prática diária para fortalecer esse hábito é revisar o próprio dia antes de dormir. Perguntar sinceramente: o que hoje dependeu de mim e eu não fiz? Onde eu deixei passar? Em que momento eu reagi como vítima? Essa revisão interna cria consciência. E consciência cria mudança. Aos poucos, você se torna o tipo de homem que, diante de qualquer situação, assume a parte que lhe cabe. Isso não significa aceitar injustiça. Significa assumir comando. E comando é uma das formas mais puras de respeito. Com a responsabilidade total estabelecida, estamos prontos para avançar para o próximo hábito. Um que faz homens comuns se destacarem em silêncio: a ambição disciplinada. O sexto hábito estoico que transforma um homem em um ímã de respeito é a ambição disciplinada. Não aquela ambição vazia, exagerada, que vive apenas de frases motivacionais e promessas grandiosas, mas a ambição silenciosa, focada, constante, que se materializa em ações diárias. A maioria dos homens confunde ambição com ansiedade. Querem tudo para ontem. Querem resultados gigantescos sem plantar nada. Querem atingir o topo sem construir a base. Esse é um dos erros mais comuns. Acreditar que querer muito é suficiente. Não é. O mundo está cheio de homens que querem muito, mas fazem pouco. A ambição disciplinada é diferente. Ela não nasce da expectativa, mas da consistência. Ela não depende de motivação, mas de direção. Um homem disciplinadamente ambicioso sabe exatamente onde quer chegar, mas não se desespera com o tempo. Ele entende que objetivos grandes exigem compromissos grandes e, principalmente, compromissos repetidos. Ele não se encanta com o brilho do resultado final. Ele se apaixona pelo processo. E quando você se apaixona pelo processo, o resultado se torna consequência. É esse tipo de mentalidade que cria respeito, porque transmite maturidade, foco e constância. Pense no homem que diz querer melhorar a vida, mas não muda seus hábitos. Ele fala sobre ter um corpo melhor, mas não cuida da alimentação. Diz que quer empreender, mas não estuda. Diz que quer estabilidade financeira, mas não controla gastos. Sua ambição é barulhenta, mas suas atitudes são silenciosas. Isso destrói credibilidade. Ele se torna alguém que fala mais do que faz. Agora olhe para o homem que, sem anunciar nada, segue firme. Todos os dias. Ele investe em si mesmo. Lê, treina, trabalha, organiza sua mente. Ele não precisa dizer que tem ambição. Ela é percebida no seu estilo de vida. Outro erro comum é colocar a culpa no tempo. Muitos homens acreditam que estão atrasados, que o sucesso já deveria ter acontecido, que precisam conquistar tudo rápido. Esse pensamento cria desespero interno e decisões precipitadas. O estoico entende que cada coisa tem seu ritmo. Ele não corre contra o tempo, ele corre com intenção. E por agir assim, toma decisões melhores. Ambição sem disciplina gera impulsividade. Ambição com disciplina gera direção. E direção é algo que poucas pessoas têm.
Por isso, é tão respeitado. Considere um exemplo prático: alguém que decide mudar de profissão. O homem comum entra em pânico, compara sua vida com a dos outros, tenta acelerar processos, pula etapas e se desespera com qualquer obstáculo. Já o homem estoico estuda, se prepara, cria um plano, segue o plano e adapta quando necessário. Ele não é escravo da velocidade, mas da consistência. E essa consistência o leva mais longe do que qualquer corrida desesperada. Ele sabe que grandes objetivos exigem raízes profundas, não atalhos frágeis. Outro ponto essencial: a ambição disciplinada se reflete no modo como você age quando ninguém está olhando. Não é sobre postar rotina produtiva nas redes. É sobre viver essa rotina mesmo quando ninguém sabe. É sobre manter o foco quando não há recompensa imediata. É sobre fazer o que precisa ser feito mesmo quando está cansado, mesmo quando está em dúvida, mesmo quando não vê resultados. Esse é o tipo de ambição que constrói respeito porque é sólida. Ela não oscila com o humor do dia. Para praticar esse hábito, defina uma meta clara e divida em partes pequenas. Depois, cumpra essas partes todos os dias. Não pule, não apresse, não adie. Apenas cumpra. Quando você vive assim, seu caráter muda. E quando seu caráter muda, sua energia muda. E quando sua energia muda, o respeito passa a ser inevitável. As pessoas percebem quando um homem vive com propósito e percebem quando ele está fingindo. Agora que o terreno da ambição disciplinada está estabelecido, seguimos para um hábito ainda mais profundo, aquele que molda o interior de um homem de maneira silenciosa: a introspecção e a análise constante de si mesmo. O sétimo hábito estoico que transforma um homem em um ímã de respeito é a introspecção constante, a capacidade de olhar para dentro com sinceridade brutal. A maioria dos homens teme o próprio silêncio, teme ficar sozinho consigo mesmo, teme encarar aquilo que está evitando há anos. Esse é um dos erros mais comuns: buscar distração para não enfrentar a verdade interna. Trabalham demais, falam demais, saem demais, se ocupam demais. Tudo para não admitir que existe um território dentro deles que ainda não foi explorado. Só que um homem que não se conhece jamais será respeitado, porque ele vive como alguém sem direção, sem clareza, sem eixo. A introspecção estoica não é melancolia, não é drama, não é se afundar em pensamentos negativos. Ela é um processo de observação madura. É quando você para e pergunta a si mesmo com franqueza: quem eu estou sendo? O que eu estou repetindo? Por que isso ainda me afeta? Onde estou me sabotando? Perguntas assim moldam caráter, porque elas revelam padrões escondidos, crenças limitantes, medos silenciosos e impulsos que controlam sua vida sem que você perceba. O homem que evita se analisar vive preso em ciclos, repetindo comportamentos, reagindo do mesmo jeito, errando nas mesmas áreas, sempre culpando fatores externos. A solução estoica é desenvolver o hábito diário da autoanálise. Isso não precisa ser complicado. Pode ser feito com um caderno, com uma caminhada em silêncio, com alguns minutos antes de dormir. A ideia é simples: revisar quem você foi durante o dia, como reagiu, como decidiu, como se comportou. Essa prática cria algo raro: consciência. E consciência gera mudança. Homens inconscientes vivem no piloto automático. Homens conscientes vivem com intenção. E intenção é respeitada porque transmite maturidade. Considere um exemplo real. Um homem que sempre se irrita quando alguém o contraria. Ele acha que o problema é o outro. Mas quando começa a se observar, percebe que sua irritação nasce de insegurança, não de ofensa. Outro homem que sempre se sabota quando está prestes a melhorar de vida. Ele pensa que é azar, mas ao analisar a si mesmo, descobre que teme responsabilidade. Esses entendimentos internos mudam o jogo. O que era automático passa a ser escolhido. O que era reação
passa a ser consciência. O que era fraqueza passa a ser força. Outro erro comum é acreditar que introspecção é perda de tempo. O homem superficial acha que basta agir. Só que agir sem se conhecer leva ao mesmo destino de sempre. A introspecção não rouba tempo. Ela economiza tempo. Porque evita erros repetidos, evita relacionamentos que se tornam ciclos, evita decisões impulsivas, evita caminhos que não têm nada a ver com quem você realmente é. A introspecção ajusta sua rota. E um homem com rota clara é um homem que transmite confiança. Outro ponto essencial, a introspecção cria um tipo de humildade forte. Não a humildade fraca que se diminui, mas a humildade sábia que reconhece imperfeições e trabalha nelas. Homens assim são respeitados porque não vivem em ilusão. Eles não tentam parecer perfeitos, tentam ser melhores. Essa honestidade silenciosa impressiona, porque em um mundo onde todos tentam mostrar uma versão fabricada de si mesmos, o homem introspectivo mostra verdade. E verdade é magnética. Uma prática simples é fazer 3 perguntas ao final do dia. 1. Onde eu agi como um homem forte? 2. Onde eu agi como um homem fraco? 3. O que eu posso melhorar amanhã? Essas 3 perguntas criam evolução diária. Sem pressão, sem cobrança desesperada, apenas clareza. Com o tempo, você começa a entender seu próprio funcionamento interno, começa a identificar padrões emocionais, começa a controlar suas reações, começa a tomar decisões melhores. E quando sua mente se organiza, sua vida externa acompanha. Com a introspecção desenvolvida, estamos prontos para seguir ao próximo hábito estoico, um dos mais libertadores, o desapego ao caos externo e a habilidade de permanecer firme quando o mundo tenta te desestabilizar. O 8º hábito estoico, que transforma um homem em um ímã de respeito, é o desapego ao caos externo. O mundo moderno vive tentando arrancar sua atenção, sua energia e sua paz. Notícias, opiniões, críticas, comparações, cobranças, provocações. Tudo isso funciona como pequenas âncoras emocionais que puxam o homem despreparado para baixo. O erro mais comum é acreditar que você precisa reagir a tudo, responder a tudo, se posicionar sobre tudo, se defender de tudo. Esse comportamento coloca sua mente nas mãos dos outros, e um homem que reage a tudo perde o respeito de todos. O estoico faz o oposto. Ele entende que o mundo externo é barulhento demais, instável demais e imprevisível demais para merecer controle total. Ele não tenta dominar o caos, ele domina a si mesmo dentro do caos. Essa distinção muda completamente a forma como você caminha pela vida. Enquanto muitos se desesperam a cada problema, o homem estoico mantém o eixo. Enquanto muitos se irritam com opiniões alheias, o homem estoico filtra. Enquanto muitos se perdem tentando agradar todos, o homem estoico se mantém fiel ao próprio caminho. Pense no homem que vive buscando aprovação. Ele ajusta sua personalidade para se encaixar em ambientes diferentes, muda suas opiniões para evitar conflitos, tenta agradar porque teme rejeição. Essa postura é percebida e automaticamente reduz o respeito que os outros têm por ele. Agora observe o homem desapegado do caos externo. Ele não busca agradar, não busca convencer, não busca provar. Ele simplesmente é. E essa autenticidade serena se torna magnética. As pessoas o respeitam porque ele não está em guerra contra o mundo, está em paz consigo mesmo. Um erro devastador é reagir impulsivamente a críticas. O homem comum se sente atacado. Ele devolve na mesma intensidade, tenta se defender, tenta explicar, tenta provar que está certo. Isso mostra fragilidade emocional. Já o homem que pratica o desapego olha para a crítica e pergunta: isso é útil para mim? Se for, ele absorve. Se não for, ele solta.
Ele não cria guerras desnecessárias. Ele não entra em discussões inúteis. Ele não se afoga em opiniões que não constroem nada. Essa habilidade de filtrar o mundo cria uma aura de soberania. E soberania sempre gera respeito. Considere um exemplo simples: redes sociais. A maioria se irrita, se compara, se sente inferior, se sente pressionada. O homem estoico consome o que importa e ignora o resto. Ele não vive no ritmo frenético das massas. Ele vive no próprio ritmo. Outro exemplo: conflitos no trabalho. Enquanto alguns se desestabilizam com pequenas tensões, o homem desapegado mantém postura neutra. Ele observa, analisa e age apenas quando necessário. Ele não se envolve em fofocas, não se perde em discussões vazias, não se desgasta com o ego alheio. Isso o torna confiável e respeitado de maneira automática. O desapego ao caos externo não é indiferença. Indiferença é fuga. Desapego é consciência. Você não evita o mundo. Você apenas não permite que o mundo dite quem você é. Isso exige treino mental, exige maturidade, exige capacidade de se recolher quando necessário. Quando você começa a filtrar o que realmente merece atenção, descobre que a maioria das coisas que te tiravam do eixo não tinham importância real. E quando você se liberta disso, sua energia sobe, sua clareza aumenta, sua postura se torna firme. Uma prática poderosa é estabelecer limites claros. Limite para pessoas que drenam sua energia. Limite para informações que te deixam ansioso. Limite para conversas que não acrescentam nada. Limite para comportamentos que você não tolera mais. Esses limites são silenciosos, mas transformam a sua vida. Quando um homem tem limites, ele é respeitado. Quando não tem, é atravessado por qualquer pessoa, em qualquer hora, em qualquer situação. Com esse desapego fortalecido, podemos avançar para um dos hábitos mais visíveis, aquele que comunica força sem que você diga uma única palavra, a postura firme e a linguagem corporal estoica. O nono hábito estoico que transforma um homem em um ímã de respeito é a postura firme e a linguagem corporal consciente. Antes mesmo de você abrir a boca, seu corpo já disse tudo sobre você. As pessoas formam impressões em segundos, e essas impressões moldam como você será tratado dali em diante. O erro mais comum é achar que postura é detalhe. Não é. Postura é identidade visível. É a expressão física daquilo que acontece dentro da sua mente. Se sua postura transmite insegurança, hesitação ou fragilidade, ninguém vai tratá-lo como alguém forte, mesmo que você tenha boas intenções. A maioria dos homens caminha com o corpo fechado, ombros caídos, olhar baixo, movimentos apressados, respiração curta. Tudo isso comunica algo sem que ele perceba. Submissão, reatividade, falta de eixo. As pessoas sentem essa energia e instintivamente deixam de respeitá-lo. Já o homem estoico se move com intenção. Ele ocupa o espaço sem exagero. Mantém o queixo alinhado, o peito aberto, a respiração profunda e constante. Não por arrogância, mas por estabilidade. A linguagem corporal firme transmite uma mensagem silenciosa. Eu estou no controle. E controle sempre gera respeito. Imagine um ambiente profissional. Entra um homem tenso, andando rápido, com passos curtos, segurando objetos demais, falando antes de pensar. Ele parece sobrecarregado. Agora entra um homem com passos ritmados, olhar direto, ombros alinhados, presença tranquila. Mesmo sem dizer nada, ele é levado mais a sério. Não é teatro, é presença corporal. Pessoas são influenciadas pela energia mais estável na sala. E quando sua postura é firme, você se torna essa energia. Outro erro comum é evitar contato visual. Muitos homens desviam o olhar o tempo todo, seja por insegurança, seja por ansiedade, seja por hábito. Só que evitar o olhar passa a mensagem de que você não está alinhado consigo mesmo, ou
de que está escondendo algo. O estoico sustenta o olhar de forma natural. Não fixa intensamente para intimidar, não desvia para fugir. Ele olha como quem está presente. Esse tipo de contato visual comunica sinceridade, segurança e calma. Ele cria conexão e respeito sem esforço. Considere um exemplo cotidiano. Conversas difíceis. O homem sem controle corporal fala rápido, mexe nas mãos, balança as pernas, respira de forma irregular. Toda a linguagem do corpo dele diz que está desconfortável. E quando alguém percebe seu desconforto, automaticamente passa a te enxergar como alguém menos sólido. Já o homem estoico ajusta a postura antes de falar. Respira, pausa, organiza o corpo. E essa organização interna se espalha pela conversa inteira. Ele não precisa elevar o tom. Ele não precisa se justificar demais. Seu corpo comunica força antes de qualquer palavra. Outro ponto essencial é a consciência do ritmo. A pressa revela ansiedade. O desespero revela falta de controle. O homem respeitado não se move como quem está correndo contra o tempo. Ele se move como quem sabe exatamente o que está fazendo. Cada passo, cada gesto, cada mudança de posição transmite intenção. E intenção é percebida como liderança natural. Não importa o ambiente, trabalho, relacionamento, vida social, a postura é sua assinatura silenciosa. Para desenvolver esse hábito, comece por 3 práticas simples. Primeiro, alinhe os ombros diariamente. Não precisa exagerar. Basta ajustar para que seu corpo pareça aberto e estável. Segundo, caminhe com ritmo, nem rápido demais, nem arrastado, apenas firme. Terceiro, pratique a pausa corporal. Antes de responder alguém, respire e reorganize seu eixo. Essa simples pausa transforma sua energia. Quando você domina sua linguagem corporal, as coisas mudam. Pessoas começam a te ouvir mais, a te tratar de forma diferente, a te considerar em situações importantes. Elas sentem que você é alguém que não se abala com facilidade. E isso cria respeito automático. Mas existe um hábito ainda mais profundo, um que determina quem você é quando ninguém está vendo. Viver de acordo com valores inegociáveis. E é exatamente nele que vamos entrar agora. O 10º hábito estoico que transforma um homem em um ímã de respeito é viver com honra e ter valores inegociáveis. Em um mundo onde tantos homens mudam de opinião por conveniência, traem princípios por pressão, quebram promessas por impulso e abandonam sua própria palavra ao menor sinal de dificuldade, um homem que mantém valores sólidos se torna imediatamente raro. E tudo que é raro é respeitado. O erro mais comum é achar que valores são frases bonitas. Eles não são. Valores são comportamentos diários, decisões repetidas, posturas assumidas mesmo quando ninguém está vendo. A maioria dos homens diz que tem princípios, mas na prática vive cedendo. Cede para agradar, cede para ser aceito, cede para evitar conflitos, cede por medo de ficar sozinho. Cada vez que ele cede ao que sabe que é errado, algo dentro dele se enfraquece. Ele começa a sentir que não pode confiar em si mesmo. E essa sensação silenciosa corrói sua identidade. O respeito próprio vai embora primeiro. O respeito dos outros vai embora logo em seguida. Porque o mundo percebe quando um homem não sustenta aquilo que diz. O estoico, por outro lado, entende que valores não são negociáveis. Nem com pessoas, nem com circunstâncias, nem com emoções. Ele sabe exatamente o que é certo e o que é errado para si mesmo, e não se desvia desse caminho mesmo quando é difícil. Ele não se deixa corromper por conveniência. Não sacrifica sua integridade por conforto. Não traz sua palavra por impulsos momentâneos. Ele mantém seu eixo não porque é perfeito, mas porque é consciente. E essa consciência cria uma aura de força que os outros percebem, admiram e respeitam. Considere exemplos simples.
Um homem promete a si mesmo que vai treinar todos os dias, mas qualquer obstáculo pequeno já o faz desistir. Seu valor não é a disciplina, é a conveniência. Outro diz que quer ser honesto, mas mente em pequenas situações pelos motivos certos. Seu valor não é a verdade, é o medo. Outro diz que prioriza relacionamentos saudáveis, mas continua alimentando vínculos tóxicos porque tem medo de solidão. Seu valor não é o amor próprio, é a fuga. Quando você observa esses padrões, percebe que a falta de valores firmes diminui qualquer homem. Agora olhe para o oposto, o homem que cumpre suas promessas, mesmo que ninguém saiba. O homem que diz não quando é preciso, mesmo que custe um desconforto momentâneo. O homem que não se vende, que não se curva, que não troca seus princípios por migalhas sociais. Esse tipo de homem transmite algo que não pode ser comprado: confiabilidade. E confiabilidade é uma das bases mais profundas do respeito. Quando as pessoas sabem que sua palavra é real, você não precisa fazer barulho. Sua reputação fala por você. Outro erro que destrói valores é agir de acordo com as emoções do momento. O homem que vive no calor do impulso fala o que não deve, promete o que não cumpre, age contra seus próprios princípios e depois tenta corrigir o estrago. Ele vive num ciclo de arrependimentos. O estoico não. Ele pausa, ele avalia, ele pergunta: isso está alinhado com quem eu sou? Essa pergunta, quando repetida diariamente, cria uma bússola interna. E essa bússola impede que você seja desviado por emoções passageiros, por influência de outras pessoas ou por pressão do ambiente. Uma prática simples para fortalecer valores inegociáveis é escrever seus 3 pilares internos, aqueles que definem quem você é. Por exemplo, integridade, autocontrole, propósito. Depois, revisar todos os dias se você agiu de acordo com eles. Não é sobre se punir, é sobre se realinhar. Quando um homem vive alinhado aos próprios valores, sua vida se torna coerente. Suas palavras, ações, decisões e limites começam a trabalhar juntos. Essa coerência cria respeito automático, porque transmite caráter. E caráter é uma das moedas mais raras do mundo. Com esse 10º hábito consolidado, chegamos ao momento de fechar todo o arcabouço estoico que molda um verdadeiro homem respeitado. Na próxima parte, vamos amarrar todos esses princípios e entregar a conclusão final que sela a transformação completa e traz o último chamado para a ação. Ao chegar até aqui, você já percebeu algo poderoso. Respeito não é uma máscara, não é uma performance, não é algo que você exige do mundo. Respeito é uma consequência inevitável quando você se transforma em um homem sólido por dentro. Todos os hábitos que você viu, presença absoluta, disciplina invisível, palavra precisa, autocontrole, responsabilidade total, ambição disciplinada, introspecção, desapego ao caos externo, postura firme e valores inegociáveis, formam a espinha dorsal de um homem que não precisa provar nada para ninguém. Ele simplesmente é, e isso basta. A maioria dos homens quer respeito imediato, mas não quer construir os fundamentos. Quer admiração rápida, mas rejeita o processo que exige confrontar o próprio ego, abandonar desculpas, ajustar comportamentos, assumir falhas, corrigir rotas. Esse é o erro fatal do homem comum. Ele olha para o efeito, mas ignora a causa. Ele observa homens que caminham com força, que falam com segurança, que transmitem firmeza silenciosa. Mas nunca se pergunta quantos hábitos esse homem cultivou no escuro antes de se tornar quem é hoje. O estoico sabe que nada disso é glamour. É trabalho, é consistência, é vida real. Quando você começa a aplicar esses hábitos no dia a dia, algo muda na sua energia. Você não precisa anunciar nada. As pessoas sentem, sua postura muda, seu olhar muda, seu ritmo muda, suas decisões mudam, seu silêncio ganha peso, seu sim vale mais, seu não vale ainda mais.
Você deixa de ser conduzido pelas circunstâncias e passa a conduzir sua própria vida. E essa virada é o marco que separa os homens comuns dos homens respeitados. O homem que vive esses hábitos se torna previsível no que importa e imprevisível no que protege sua dignidade. Previsível na disciplina, na responsabilidade, na integridade. Imprevisível para quem tenta tirá-lo do eixo, manipulá-lo, provocá-lo. Ele é estável, onde a maioria desaba, e calmo, onde a maioria se desespera. Esse tipo de presença cria um impacto silencioso, quase instintivo. As pessoas não sabem explicar, mas respeitam. É como se sua energia dissesse: eu me governei primeiro. Agora o mundo reage a isso. Esse é o ponto final. E também o ponto de partida. Respeito não se pede, respeito se atrai. E você atrai quando se torna alguém impossível de ser ignorado. Não pela agressividade, não pela imposição, mas pela força interior que vaza pelos seus hábitos. A vida inteira muda quando você para de buscar validação e passa a buscar evolução. Quando você deixa de querer parecer forte e passa a ser forte de verdade. Quando você para de olhar para fora e começa a dominar tudo o que vive dentro de você. Agora eu quero que você faça algo simples, porém simbólico. Se esse vídeo ampliou sua visão sobre quem você pode se tornar, comente a palavra respeito. Isso não é só um comentário, é um compromisso silencioso com a sua própria evolução. E se quiser continuar crescendo como homem, se quiser mais conteúdos como este, se quiser dominar sua mente, suas emoções e sua presença, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje.